melhorias nas empresas de produção. Sistemas mais comuns utilizados no PCP, o famoso Just-in-Time. Em um ambiente Just-in-Time, o planejamento da produção se faz tão necessário quanto em qualquer outro ambiente, pois o sistema de manufatura Just-in-Time precisa saber quais os níveis necessários de materiais, mão de obra e equipamentos. No Just-in-Time, no que diz respeito à produção, é atender de forma rápida e flexível a variada demanda do mercado, produzindo normalmente em lotes de pequena quantidade. O planejamento e programação da produção dentro do contexto da filosofia Just-in-Time procura adequar a demanda esperada a possibilidades do sistema produtivo. Este objetivo poderá ser alcançado pela utilização racional dos tempos, recursos de matéria-prima e tecnologia. O Just-in-Time foi criado no Japão e hoje em dia é utilizado em larga escala em indústrias de segmentos como automobilísticos, máquinas e equipamentos, têxtil, entre outros. Mediante o conceito de produção nivelada, as linhas de produção podem gerar vários produtos diferentes a cada dia, atendendo à demanda do mercado. É fundamental para a utilização da produção nivelada que se busca a redução dos tempos envolvidos nos processos. A utilização do conceito de produção nivelada envolve duas fases: a programação mensal, adaptando a produção mensal às variações da demanda ao longo do tempo, e a programação diária da produção, que adapta a produção diária às variações da demanda ao longo do mês. O Just-in-Time põe a ênfase da gerência no fluxo de produção, procurando fazer com que os produtos fluam de forma suave e contínua por intermédio das diversas fases do processo produtivo. A ênfase prioritária do sistema Just-in-Time para as linhas de produção é a flexibilidade, ou seja, espera-se que as linhas de produção sejam balanceadas muitas vezes para que a produção esteja ajustada às variações da demanda. MRP ou MRP2. As atividades de planejamento e controle de produção podem atualmente ser instituídas e operacionadas com auxílios de pelo menos dois sistemas mais comuns, o MRP, MRP2 e o Just-in-Time. A opção pelo emprego de um desses sistemas ou pela utilização dos mesmos de forma combinada tem se constituído numa das principais decisões acerca do gerenciamento produtivo dos últimos tempos. Vejamos a seguir os conceitos e as principais características desse sistema de produção. O sistema MRP, Planejamento das Necessidades de Materiais, surgiu durante a década de 60, com o objetivo de executar computacionalmente atividades de planejamento das necessidades de materiais, permitindo assim determinar, precisa e rapidamente, as prioridades das ordens de compra e fabricação. Com o objetivo de se evitar a simples automação dos processos existentes, efetua-se a reengenharia dos processos da empresa. Antes da instalação do sistema RP2, posto que o sistema RP2 é um sistema integrado de planejamento e programação da produção, baseado no uso de computadores. Estes softwares são estruturados de forma modular, possuindo diversos módulos que variam a especialização em números. Pode-se afirmar, no entanto, que os módulos principais utilizados no RP2 são o módulo de planejamento da produção. Esse módulo visa auxiliar a decisão dos planejadores quanto aos níveis agregados de estoque e produção período a período. Devido à agregação e quantidade de dados detalhados, é usado para um planejamento de longo prazo. O módulo de planejamento mestre da produção, MPS, representa a desagregação em produtos individualizados do plano de produção agregado e tem como objetivo auxiliar a decisão dos usuários quanto aos planejamentos das quantidades de itens da demanda independente a serem produzidas e níveis de estoque a serem mantidos. Módulo de cálculo de necessidades de materiais, MRP. A partir dos dados fornecidos pelo MPS, o MRP explode as necessidades de produtos e necessidades de compra e de produção de itens componentes, com o objetivo de cumprir o plano mestre e minimizar a formação de estoques. O módulo de cálculo de necessidades de capacidade calcula, com base nos roteiros de fabricação, a capacidade necessária de cada centro de trabalho, permitindo assim a identificação de ociosidade ou excesso de capacidade, no caso da necessidade calculada estar muito abaixo da capacidade disponível e possíveis insuficiências, no caso das necessidades calculadas estarem acima da capacidade disponível de determinados recursos. Com base nessas informações, o novo MPS deverá ser executado ou algumas prioridades deverão ser revistas. Por fim, o módulo de controle de fábrica. O módulo de controle de fábrica é responsável pelo sequenciamento das ordens de fabricação no centro de trabalho e pelo controle da produção. No nível da fábrica. O SFC busca garantir as prioridades calculadas e fornecer feedback
do andamento da produção para os demais módulos do MRP. Kanban. O sistema Kanban é um subsistema do Just-in-Time usado para controlar os estoques em processo, a produção e o suprimento de componentes. Segundo Monden, o sistema Kanban é um sistema de informação que controla harmoniosamente a produção dos produtos necessários na quantidade necessária e no momento necessário em cada processo da fábrica e também entre companhias. Slack ainda afirma que o Just-in-Time é uma filosofia que é vista como um sistema total que visa fornecer diretrizes que incluem todos os funcionários e processos dentro da organização. Segundo Oliveira, o sistema Kanban pode ser considerado como uma técnica de controle visual para o balanceamento da produção. O sistema coloca em prática conceitos inovadores do sistema Toyota de produção, a fim de melhorar o nivelamento e controle da produção e a minimizar os estoques intermediários e finais. Uma das características distintas do sistema Kanban é que ele é um sistema de produção puxado, ou seja, o material é retirado pelo usuário conforme necessário. Moura descreve como principais objetivos do sistema de puxar os seguintes itens: minimizar o inventário em processo, minimizar a flutuação de estoque em processo de modo a simplificar o seu controle, reduzir o lead time de produção, elevar o nível de controle da fábrica através da centralização, dando aos operadores e supervisores mais autonomia no papel de controle da produção e estoque, reagir mais rapidamente à mudança de demanda e reduzir defeitos. As 5 regras do sistema Kanban. Segundo ONU, o Kanban apresenta 5 regras. Regra número 1. O processo subsequente deve retirar no processo que precede os produtos necessários e no momento necessário. O material a ser retirado é determinado pelo número de cartões que estão circulando. Dessa forma, não deve haver qualquer retirada sem um Kanban, e este deve ser sempre fixado no produto fixo. O processo precedente deve fazer seus produtos nas quantidades requisitadas pelos processos subsequentes, para evitar o acúmulo ou falta de material em processo. Regra número 3. Os produtos com defeito não devem ser enviados ao processo subsequente. Regra número 4. O Kanban é usado para adaptar flutuações na demanda. E por último, regra número 5. O número de Kanbans deve ser minimizado, pois se o inventário aumenta, perdas de todos os tipos tendem a aparecer. Princípios básicos do Kanban. Eliminação das perdas, onde qualquer coisa além da quantidade mínima necessária para a produção é considerada desperdício. Produção e transporte único. O tamanho ideal do lote é aquele apenas para atender às necessidades imediatas. Estoque mínimo, onde se deve eliminar o excesso de estoque. Qualidade 100%, pois peças com defeitos não devem prosseguir. Sincronização com autocontrole. Nunca se deve atrasar um programa de produção se uma máquina quebrar os processos precedentes e subsequentes. Se uma máquina quebrar os processos precedentes e subsequentes, devem ser interrompidos para evitar gargalos e superprodução. Mão de obra multifuncional. Nunca fazer peças desnecessárias para utilizar uma máquina ou mão de obra disponível. Desloque os operários para produzir o que for necessário. Contenedor padrão. Cada contenedor deve sempre conter a quantidade específica no Kanban suficiente para o consumo no tempo necessário. Princípio da disciplina, não facilitar exceções. E por último, o princípio da flexibilidade, deixar flexível a produção para atender às demandas de qualquer produto e a qualquer momento. Encerramos aqui o curso básico referente a ferramentas da qualidade.